E o Flamengo está otimista em relação à chance de contratação de Luiz Henrique. Informação que você soube primeiro por aqui. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Bora falar também sobre o Flamengo que procura clube para um lateral que custou 42 milhões de reais. Preciso te atualizar ainda sobre Luiz Henrique. Os empresários do atacante vão viajar para a Rússia para tentar desenrolar a negociação com o Flamengo. O Flamengo há mais ou menos 2 semanas, 1 semana e meia, fez uma proposta de 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Luiz Henrique. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Flamengo procura clube para Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio comprado por 42 milhões de reais, que está emprestado ao River Plate. Já contei para vocês, o River está fazendo força para devolver o Matias Vinha antes de dezembro, quando se encerra o empréstimo. River Plate pagou 2 milhões e 700 mil reais pelo empréstimo e teria a obrigação de compra do Matias Vinha por 27 milhões de reais se ele disputasse pelo menos 50% dos jogos. Para não correr esse risco, River Plate passou a colocar o Matias Vinha para treinar parte, ele nem atua ao lado do restante do elenco. E adiante desse cenário, com a pressão do River Plate para devolver o Matias Vinha, que o Flamengo está no mercado em busca de interessados no lateral esquerdo uruguaio, que já viveu grande momento com a camisa do Palmeiras e da seleção uruguaia, mas perdeu capacidade física. Um grande problema em relação ao Matias Vinha é seu salário de 1 milhão de reais por mês. A pergunta que eu deixo para você que está me assistindo: escreva no espaço para comentários do seu time do coração e se Matias Vinha seria um bom acréscimo. E o que você pensa sobre esse salário de 1 milhão de reais por mês? Só para completar, registra aqui Lohan, meio atacante do Flamengo, pode parar no Granada. As tratativas com o time espanhol já começaram, o Flamengo dá uma prioridade para a venda do atleta em definitivo. O Granada tenta convencer o Flamengo de que o empréstimo pode ser a melhor opção. O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Ayran, só 17 anos de idade, que pertence ao Cuiabá, operação de compra de 60% dos direitos econômicos por 6 milhões de reais. Importante contar que o Ayran entrou recentemente na história do Cuiabá como o atleta mais jovem a marcar gol pelo time principal. Informação exclusiva: os empresários de Luiz Henrique, os mesmos que estiveram recentemente em 2 oportunidades com José Botto, têm viagem planejada para a Rússia. Eles vão se encontrar com representantes do Zenit para tentar avançar nas tratativas com o Flamengo. O Luiz Henrique pretende deixar o Zenit e hoje o Flamengo é o maior interessado, aquele que pode se aproximar da pedida do clube russo. Quero acrescentar outra novidade: o Zenit estabeleceu como preço para negociar o Luiz Henrique 40 milhões de euros e o Flamengo, com bônus, já sinalizou a intenção de pagar até 35 milhões de euros. O staff do jogador está otimista em relação à possibilidade de acerto, salário não será problema. Luiz Henrique topa baixar um pouco sua pedida em relação ao que ganha na Rússia para voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. Só para completar, registrar que termina nessa quarta-feira período de férias de Thiago Almada, outro reforço desejado pelo Flamengo. Rubro-negro nem retirou a proposta que fez ao Atlético de Madrid e ao jogador, apesar de ter dito no fim de semana que daria como prazo final para uma resposta do Almada à segunda-feira. O Flamengo estendeu esse prazo, mas vê com pequenas esperanças a chance de o Almada reverter a decisão de se acertar com o River Plate para jogar no rubro-negro. Você soube primeiro aqui no canal do Nicola que o Flamengo havia aberto negociações para comprar Luiz Henrique. Vários setoristas e jornalistas do Flamengo minimizaram a notícia, afirmando que não passava de uma especulação. Pois bem, posso assegurar que o Flamengo está otimista em relação à compra do atleta. Luiz Henrique e Flamengo já têm um acordo em relação a salário, tempo de contrato e luvas. A proposta, como eu contei para vocês na semana passada, é de 35 milhões de euros, sendo 30 milhões de euros fixos ou 178 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus, isso equivale a mais 29 milhões de reais. O Zenit pede 40 milhões de euros, mas existe dentro do Flamengo o otimismo de que o negócio pode sair diante dessas circunstâncias. Representantes do atleta estão indo para a Rússia a fim de tentar finalizar a negociação. E o Flamengo tem pressa porque pretende fazer com que Luiz Henrique seja anunciado e inscrito pelo Flamengo até essa sexta-feira. Dessa maneira ele ficaria à disposição para os confrontos contra o Cruzeiro nas 2 próximas semanas, equivalentes e válidas pela Libertadores da América, fase de 8ª de final. Seria o segundo reforço mais caro da história do Flamengo, só atrás de Paquetá e com o maior salário do atual elenco.
Luiz Henrique se aproximaria dos 3 milhões de reais mensais de salário, é quanto ele ganha no futebol russo. E em meio às tratativas evoluídas com o Luiz Henrique, dá para contar que a negociação com o Almada está muito, mas muito fria, a menos que exista uma enorme reviravolta na negociação entre River Plate e Almada. O Almada deve ir para o clube argentino, com o Luiz Henrique fechando com o time carioca. Luiz Henrique que surgiu no Fluminense e ainda passou pelo Botafogo, de 0 a 10. O que você pensa sobre essa negociação? E se você fosse dirigente do Flamengo, preferiria ter Luiz Henrique ou Almada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Eu vou trazer a primeira oferta e a segunda oferta, ou seja, já estou aqui trazendo até a réplica da situação. Vou começar pela primeira, tá? O Flamengo há mais ou menos 2 semanas, 1 semana e meia, fez uma proposta de 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Luiz Henrique. E a proposta foi rejeitada. Ou seja, 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Luiz Henrique do Zenit. E agora, já confirmado com mais de uma fonte, há uma segunda oferta e o Flamengo aguarda a resposta porque o valor subiu, a porcentagem subiu em relação a direitos econômicos e para ficar o corte, vamos lá. O Flamengo oficializou e enviou nas últimas horas uma proposta de 35 milhões de euros pelo atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e hoje no Zenit, jogador que foi alvo do próprio Botafogo, foi sugerido ao Cruzeiro recentemente, conforme trouxemos no começo do Fala Fonte, negociações em andamento, é uma negociação complexa, porque os 35 milhões de euros serão pagos, enfim, de forma faseada, parceladas, e aí resta perceber e entender se o Zenit vai topar a estratégia e os moldes que o Flamengo apresentou. Então, naturalmente, é um Flamengo que, minha interpretação, desiste do Almada, ou coloca de lado o Almada, não faz sentido essas negociações em simultâneo, até por conta dos altos valores envolvidos. Com o Almada de lado, mais para o River Plate do que para o Flamengo olha de todo, de forma mesmo substancial para Luiz Henrique. Uma segunda oferta, a primeira já rejeitada, de 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, e agora uma proposta decisiva de 35 milhões de euros pelo atacante ex-Botafogo e também jogador de seleção brasileira, esteve na última Copa do Mundo. Caramba! Oferta pelo Luiz Henrique, 35 milhões de euros. Para quem achava que o Flamengo não iria fazer uma movimentação de tal tipo no mercado, agora o Bruno Andrade... Isso dá 207 milhões de reais na cotação atual. Mais ou menos 207 milhões de reais na cotação atual. Tem torcedor do Flamengo que tá assistindo Fala Fonte aqui, que confessa, tá nos bastidores aqui, ó. Tá maluco essa oferta, tá pirando. Já, não vou nem passar o nome não, Nilson, acho que você sabe quem é, pode ser. Mas assim, me surpreende tal movimentação, ou não, né, Bruno Andrade? Porque é um pedido do Leonardo Jardim no mercado, é que o Flamengo se reforce, a diretoria sabe disso, sabe que o elenco é curto, mas é algo que me chama a atenção porque o Flamengo não ia fazer uma movimentação tão grande assim, tão expressiva de mais de 30 milhões e 35 milhões de euros, como você trouxe aqui, e tá atrás do Luiz Henrique. Que loucura. Agora, manda aqui no chat o que você acharam disso aqui. Aí, ó, o Juninho falando assim, aí sim, Boto. Porque era uma cobrança também nos bastidores, né, Bruno Andrade? Que o Boto se movimentasse de tal maneira. E não sei se é uma frustração o negócio do Almada ficar de lado, se a torcida do Flamengo prefere um investimento talvez no Almada ou no Luiz Henrique, mas era uma cobrança de trazer um reforço de peso, né, também, Bruno? Eu acho que muita coisa leva a essa proposta significativa de 35 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais. Lembrando, ela tem enfim, uma engenharia financeira por trás. Acho pouco provável que sejam 35 milhões de euros a pronto, à vista, não vai ser. Tem todo um parcelamento, tem toda uma estratégia financeira por trás. Então é um Flamengo se organizando para gastar 35, lá atrás não ia gastar, palavras do próprio Boto, palavras do próprio Bap, que a ideia não era gastar tanto com um único jogador, e até poderia ser a estratégia de 1 mês, de 2 meses atrás. A questão é que o Flamengo percebeu que precisa contratar jogadores para aquela posição.
Então sentiram que, pera lá, eu vou ter que gastar um pouco mais porque a necessidade aumentou. Sentiram talvez cobrança do Jardim por reforços, porque por enquanto ninguém chegou. E aí te obriga a aumentar um pouco mais a sua fasquia, a tirar um pouco mais de dinheiro do bolso. A frustração de não ter o Almada, a pressão da torcida, o Luiz Henrique dando sopa no mercado, porque volta a falar, o Zenit tem interesse em negociá-lo. Tudo isso, se a gente colocar no pacote, faz com que o Flamengo, ou fez com que o Flamengo repensasse a estratégia de não gastar muito no único jogador. Até porque eu estou muito tranquilo para falar sobre isso, porque não foi uma apuração, foi foi uma entrevista. O próprio José Boto disse que não gastaria valores significativos no único jogador. Só que as estratégias podem mudar, tendo em vista contexto, realidade. Às vezes o jogador se lesiona, ou o Jardim percebe uma necessidade maior, ou porque aparece oportunidade de mercado, entre outras questões. A verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa. E nem sequer precisa ser verdade ou mentira. São planejamentos que vão mudando ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, oportunidades que vão surgindo. Então, entendo, eu acho não, né? Tenho certeza, é um valor altíssimo pelo Luiz Henrique, mas é um Flamengo que, para ofertar isso, e ofertou 35 milhões de euros, é porque desenhou toda uma manobra financeira, tem toda uma engenharia financeira para poder pagar esses 35. Paga uma parte agora, depois faz o parcelamento em X vezes para pagar, enfim, aqui e ali, puxa um pouco aqui, ou seja, eu tenho para mim o seguinte, se um clube como o Flamengo ou um clube como o Palmeiras e o Cruzeiro, que são os três que têm dinheiro em caixa mesmo, quando eles entram na jogada com valores assim, é porque eles têm dinheiro para isso. Por mais que muitas vezes, como é o caso do Flamengo, jogou lá pagamento de comissão para o próximo ano, o Palmeiras que frequentemente fala da necessidade de ter fluxo de caixa e vender jovens jogadores, são clubes altamente profissionais, altamente equilibrados financeiramente, mas que também têm as suas necessidades e não cometem loucuras. A gente pode e deve discutir os valores. Aquilo que o Palmeiras apresentou pelo Danilo era muito alto? Era muito baixo? Mas se o Palmeiras apresentou é porque o Palmeiras estava seguro que poderia pagar os tais 28 milhões de euros, né? 25 mais 3. Então eu defendo isso. Se um clube como o Palmeiras, eu vou usar os dois de exemplo porque são os mais bem organizados, a gente pode já colocar o Cruzeiro nesse pacote. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, na minha interpretação, quando ofertam valores assim, é porque eles estão precavidos, estão organizados, porque acreditam que podem pagar isso sem ter que ter ali grandes rombos financeiros. Boa, Bruno Andrade. Ó, se o doutor Matheus Wallace falou aqui no nosso chat, se o elenco do Flamengo é curto, o do Corinthians é o quê, então? Para alguns, o curto representa uma coisa. Para você, o curto pode ser grande. Então, fica a questão aí, doutor Matheus Wallace, que você considera curto ou não. O Flamengo, a diretoria, acha o elenco, e o Leonardo Jardim acha que o elenco ele poderia ter mais opções. Até mandando uma mensagem agora para uma fonte envolvendo o Luiz Henrique, que já tem um ok, o Luiz Henrique acabou de me falar agora aqui, já tem um ok pro Luiz Henrique para jogar no Flamengo, era uma questão até importante, né? Porque também não teria sentido o Flamengo fazer a oferta e o Luiz Henrique não dar o ok para jogar no rubro-negro. Então o Luiz Henrique já deu o ok, tem um aval dele, a questão é mais entre Flamengo e Zenit, pelo que estão me falando aqui, se o Zenit vai aceitar essa segunda oferta, como o Bruno Andrade trouxe. E o salário é bom, viu? E o salário é bom então, Bruno Andrade? Eu gosto de falar de salário numa questão de comparação. Vai ganhar mais? Vai ganhar menos? Eu raramente entro aqui em valor de salário. Eu recebi aqui também o valor do salário que o Flamengo ofertou para o Luiz Henrique, mas não vou entrar por aí. Assim como não entrei na questão de outros jogadores. Quando eu entro é porque eu sinto que é necessidade total, que tem tudo a ver com a notícia, não dá para, entre aspas, esconder. Nesse caso, é um complemento. O mais importante é a proposta de 35 que o Flamengo mandou. Mas o salário que o Luiz Henrique tem em mãos do Flamengo é um salário muito bom. Depois, por exemplo, eu posso falar do salário que a Atalanta ofereceu para o Danilo. E teremos informações aí sobre Atalanta e Danilo. Não vou entrar em valores, mas posso dizer tranquilamente que o Palmeiras ofertou mais. A proposta salarial do Palmeiras para o Danilo é maior do que a proposta hoje de salário que a Atalanta entrega, mas enfim, esse é outro tema, esse é outro assunto, a gente tem tempo para poder falar, porque por enquanto o tema Luiz Henrique continua aí, que eu sei que você tinha mais notícias sobre o Luiz Henrique.
Ainda mais falando sobre o Luiz Henrique aqui, já que o Bruno Andrade trouxe essa informação durante Fala Fonte, aí eu fui apurar, entender mais detalhes. Acho que foi semana passada que eu trouxe uma questão do Luiz Henrique na volta ao Brasil. E ele tem muito desejo de voltar a atuar no futebol brasileiro. Eu estava conversando com umas pessoas próximas do Luiz Henrique. A questão do novo ciclo da seleção brasileira para 2030, a Copa de 2030, pesa muito na carreira dele, no sentido que ele quer estar mais bem visto, ser mais visto ali pela comissão técnica do Ancelotti, e aqui que ele acredita que pode, no futebol brasileiro, no caso, estar mais próximo, desempenhar um futebol melhor e ainda ser bem visto. Também tem questões particulares da esposa do Luiz Henrique, que está grávida, claro, isso pesou, mas a questão de estar mais próximo da torcida brasileira, onde ele viveu o seu melhor momento da carreira, pesa muito para que o Luiz Henrique tope voltar ao Brasil nesse momento e dar o ok para a proposta do Flamengo. Agora vamos ver se vai avançar de fato, se vai fechar nos próximos dias, mas movimento surpreendente do Flamengo no mercado e estamos de olho aí. E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!